tarde, meus amigos. Pelo bem de São José, especial Centro de Hematologia do Vale está no ar. Vamos falar de saúde. Fiquem com a gente. Eu, antes de passar para o doutor Calera, que é o apresentador do programa, eu só quero dar bem-vindo para o nosso convidado aqui, doutor Danilo Stanzani. Bem-vindo. Muito obrigado. É com o senhor, doutor. Danilo, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu sei que não é fácil, né, a gente ajustar essas agendas, mas para nós é uma honra ter uma pessoa, um médico como você é, um profissional, um colega, não é? Falando aqui conosco no CH Vox. Muito obrigado, viu? Muito gentil da sua parte ter vindo aqui. Imagina. Eu fico até honrado com o convite. Um amigo de longa data, um profissional de excelência da nossa cidade. Sempre que convidar, eu vou estar disponível. Puxa, obrigado, Danilo. Danilo, a gente conversava aqui nos bastidores, às vezes com colegas, né? A tua história é muito interessante. Quer dizer, tem a parte médica, tem a formação médica, depois a parte de gestão toda, parte de Secretaria de Saúde. Isso foi pensado? Como é que isso ocorreu na vida? Como é que essas coisas acontecem? Conta aí para nós. Tanta história que mostra a minha velhice chegando. Né? Não, a nossa versatilidade. Nossa, me fugiu. É isso. Eu sou de São José, eu nasci aqui, saí para estudar e fiquei também depois me especializando em outra cidade, mas o desejo era voltar. E eu me formei como cirurgião geral e recebi um convite de um grande amigo, Otávio Becker, o filho da dona Nena, da Cantina da Nena. Sim, sim. E aí voltei em 1997 para cá. O Otávio está ainda no Policlínico, não tá? Não é esse. Não. Ali é o... Ele está no Brigadeiro lá. É o outro Becker. Tá. Brigadeiro lá em São Paulo. E começamos a trabalhar junto e ele teve a ideia de criar a residência médica no Hospital Municipal. Para isso eu precisava entrar no Hospital Municipal, fiz o concurso, consegui entrar e começamos a trabalhar e montar os primeiros serviços, que antes era só um pronto-socorro lá, né? Tudo que precisava operar era transferido ou para o Pio 12 ou para a Santa Casa. E aí a gente começou a estruturar um serviço de cirurgia, fazer ambulatório, atender consulta, fazer diagnóstico, agendar cirurgia, passar pelo anestesista, a rotina de um serviço de cirurgia. E aí começamos a funcionar, em 98 começou a funcionar esse serviço. Em 99 fizemos o concurso para residência médica. Cirurgia geral, pediatria e clínica médica. 99 foi o primeiro concurso aqui do municipal. Concurso, isso. E aí começamos a trabalhar com os residentes e aos poucos, assim, a gente tinha um pouco de noção de gestão, né, por causa do consultório. Virei coordenador da enfermaria. Então, não por ser um grande administrador, mas por ser um cirurgião razoável, digamos assim. Aí a cirurgia começou a crescer. Aí virei chefe da residência, depois chefe do pronto-socorro, chefe... E nessa não foi nada desenhado. Eu fui sendo empurrado para a chefia, diminuindo um pouco o trabalho assistencial para conseguir administrar alguma coisa. Porque às vezes, Danilo, sem te cortar, mas o pessoal fala assim, chefia é tranquilo, eu estou ali na mesa, fico só sentado. Mas chefia, olha, gente, chefia de serviço médico. É uma trabalheira que vocês não imaginam. E o próprio Otávio me falava assim, a chefia é um lugar de solidão, porque você tem que tomar as decisões boas e as ruins, que às vezes incomoda muito e afasta as pessoas, né? Aí dali eu virei chefe depois do pronto-socorro, o maior pronto-socorro da região, e caminhei um pouco nesse tempo. E nesse momento já estava, o Maganha já estava como diretor do hospital. Nós fizemos um diagnóstico do Hospital Municipal, dizendo, olha, a gente está tirando o leito de enfermaria, criando leito de UTI para doenças evitáveis da atenção primária, da atenção básica, né? A prevenção. Da prevenção. Então, ou a gente começa a prevenir, ou a gente vai ter que transformar o hospital inteiro numa grande UTI. A gente já tinha um modelo de atenção básica na cidade. Já tinha funcionando, mas que não estava tão eficiente assim.
E num encontro com a Claude, que foi secretária de governo, E tá lá até hoje ainda. agora ela está em Jacareí, né? Ah, tá, Jacareí? Eu levei esse estudo para ela, despretensioso. Falei, olha, precisa fazer alguma coisa. Passou 1 ano ou 2, ela me chama numa reunião. Falou, você trouxe esse papel aqui para mim há 2 anos atrás. Você consegue resolver isso? Aí o bicho cirurgião é um bicho que detesta desafio, né? E aí eu fui desafiado a resolver a atenção primária. Foi a primeira vez que eu virei... Chamou para briga. Chamou para briga. Aí eu virei secretário da primeira vez. Estava começando uma greve também, então precisava... Secretário da Saúde, o senhor foi? Fui secretário da No Saúde. governo de quem o senhor foi? Do CURI. A primeira vez foi com o CURI. Quer dizer, a ferramenta que ela te deu para resolver isso, ou a situação é assim, você vai ser secretário de saúde. Isso. Então resolve isso para proteger o hospital, que realmente estava crescendo muito em termos de leito de UTI. E aí virei secretário, né? Um mundo totalmente diferente, né? Dedicação exclusiva. Eu dava aula, dava cursos. E aí largo tudo para ser secretário, dedicação exclusiva mesmo. Eu entrava às 7 horas, saía às 19 horas. Né? Enfrentamos a greve dos médicos, foi um problemão que nós tivemos, mas conseguimos resolver. E aí você vê assim que aquele prazer que dá de tratar um paciente, quando você está no poder, né, no cargo de poder da caneta, uma canetada bem dada, você resolve a vida de muita gente. Né? É mesmo? Como também pode prejudicar. Também pode Então, fazer a caneta é o contrário. poderosa, hein, doutor? Dependendo do que faz, né? Tem que rezar muito para fazer as coisas Tem que ter certas. consciência da profissão, o juramento que o médico faz, né? E o senhor ficou secretário quantos anos? Eu fiquei, nessa primeira vez, eu fiquei 18 meses. Aí o CURI saiu, eu saí junto. Depois eu acabei indo para a gestão hospitalar, né? Com a experiência da secretaria, fui para a gestão hospitalar. Saí um pouco de São José, acho que foi uma coisa boa, fui para outros hospitais, viajei bastante. E quando o Felício volta, quando o Felício vai fazer a campanha dele, ele me chama para fazer o plano de governo. E eu tinha brigado muito nele quando ele era secretário, eu também, a gente brigava muito. Né? Porque ele era da comunicação, eu era da saúde. Eu queria tratar e ele queria vender a imagem. Sim. Então tinha uma briga boa ali. Aí eu estava em Guarulhos nessa época, no Hospital Geral de Guarulhos, ele me liga e falou, preciso fazer o plano de governo, vou ser candidato, queria contar com você. E aí fizemos um plano de governo, eu não queria ser secretário, eu estava com a minha vida mais tranquila. Começamos... Dá licença só um pouquinho. Doutor Evandro acabou de chegar. Alguém tem que trabalhar... Alguém tem que trabalhar lá naquele centro de hematologia. Bem-vindo, doutor. A gente já começou na prosa aqui, mas esperando o senhor, tá bom? Ó, deixa uma aguinha com açúcar aí para você. Pode continuar. E aí depois o doutor Uruta, depois de quase 2 anos ele na frente da secretaria, já aposentado, falou para o Felício que estava cansado, que queria sair. E aí eu voltei de novo como secretário com o Felício dessa vez. E aí foi um desafio. Ele me deu 4 tarefas, eram 2 anos que eu tinha. Ele me deu 4 tarefas. Diminuir a fila de especialidade, fila de exame, contratar mais médicos e resolver a briga das faculdades que estavam aqui na época. Né? Fáceis, tarefas Coisa tranquilas. tranquila. Né? Coisa Acho que o mais coisa difícil era diminuir a fila. Mas começamos a trabalhar bastante a ideia do compartilhamento, do credenciamento. Porque até hoje tem fila, então não Até adianta. hoje tem fila. Quanto mais faz, mais aparece. É isso. Não tem jeito. Mas era esse o nosso compromisso, então eu fui sendo empurrado, não foi planejado. E é uma coisa diferente do que todo coaching fala, né, de você planejar a carreira. Sim. A minha eu sempre deixei na mão de Deus e ele levou vai para levando. onde queria que eu fosse. Né? Agora, Danilo, o que a gente tem curiosidade, os bastidores, né? Você sempre tem que ter uma afinidade política, não estou falando de partidos, mas uma afinidade política com quem está na gestão, porque
Como é que é o cargo? Você negocia todo dia? Todo dia vem uma tarefa ou cobram? Como é que te cobram o seu desempenho? Como é que avaliam o seu desempenho? Então, eu acho que eu dei sorte assim com essas pessoas. Tanto o Cury quanto o Felício e o Anderson. Eu trabalhei bastante com o Anderson também. Eles confiarem muito em mim, né? Eu nunca fui filiado a partido e, mesmo assim, eu sempre estive, enquanto secretário, nas grandes decisões. Entendi. Então, essa confiança que eles tinham em mim, e eu neles também, trouxe uma relação muito produtiva. Às vezes não tinha dinheiro, então jogava aberto, não tem dinheiro. Quando tem dinheiro, eu lembro com 2 projetos na mão, levei para o Felício e ele falou assim: qual que atende mais gente? Esse aqui. Eu falei: então faz esse aqui a gente deixa para o ano que vem. Decisões rápidas assim, sem olhar nada, nenhum detalhe. Um detalhamento do projeto. O que atende mais aí? Confiança. Mas esse é um critério bom, né? Custo-efetividade. Porque atende mais gente. Então sempre foi uma relação muito construtiva. Eu acho que tenho essa característica. Quando eu não confio num projeto, eu não me meto também. Né? Entendo. E os projetos sempre foram muito, muito interessantes. Então, Evandro, pode entrar na conversa, fazer uma pergunta aí para o doutor. Boa tarde, oficialmente a todos. Prazer estar com vocês de novo aqui, Fernando. Prazer, meu amigo, irmão de longa data, Verinha. O senhor vê ele todo dia também, Danilo. né? O senhor vê ele todo dia, né? Pelo menos nos Vejo falamos bastante. todo dia. Então. Pelo menos nos falamos, exatamente. Que bom. E uma honra estar com o doutor Danilo aqui. A honra também é Foi nossa. nosso secretário, diretor técnico da Santa Casa, um colega que a gente gosta e respeita muito. Né? Que bacana. Eu não sei em que ponto da conversa que vocês estão. Então, vou contar a trajetória dele. Mas eu ia dizer, até o fato de você não ser filiado nunca a nenhum partido, não é, Danilo? Isso talvez tenha facilitado, né? Você conversar, dialogar bem com todas as linhas, com as quais você trabalha, né? Talvez seja uma vantagem, na verdade. Acho que é um mérito, né? Olha. Tem um outro fator importante nessa história, né? A esposa proíbe que eu entre em qualquer partido. Não que eu queira entrar em algum partido, mas existe um acordo nupcial que ela morre de medo de eu me candidatar a alguma coisa. Então, eu não entrando no partido, as coisas ficam... Mas o senhor tem pretensão? Não, nenhum. Não? Está explicado. Está explicado. Por que tudo fluiu bem. Aí, doutor, se o senhor quiser fazer alguma pergunta, o senhor tem aí, a gente mandar um roteirinho para a gente. Umas sugestões, né? Durante a pandemia, o senhor era secretário ainda, Danilo? Esse foi uma das missões que não estavam no contrato inicial com o Felício. Né? A pandemia não estava e eu acabei pegando boa parte dela. Conta para nós as dificuldades, então, né, doutor? A minha pergunta era essa. Você pegou um evento, desde a gripe espanhola, que não tinha uma coisa dessa, né? Ali, Danilo, eu vi várias entrevistas que você deu durante a pandemia. Sempre mantinha ali a calma, aquele aspecto mais técnico. Olha, estamos fazendo isso, porque vinham umas perguntas assim que às vezes é para pegar mesmo, né? E a pandemia foi uma coisa imprevisível, né? Até da evolução dela, cada dia era uma história, né? O que teve, o que te marcou ali, o que você lembra que falou, puxa vida, isso aqui não quero nunca mais. Eu posso complementar a pergunta? O senhor sofreu muitas perguntas, a resistência de algumas pessoas que não queriam tomar vacina, não acreditavam na vacina. Isso foi. Eu lembro que a gente entrevistou bastante Feliz na época. Ele ia de máscara e de luva dar entrevista para a gente. E ele foi um prefeito que realmente investiu e cuidou do povo. Mas a gente via muita resistência. E tem até hoje. A gente entrevistou aqui semana passada, tem uma agenda fixa com a gente, o secretário da Saúde. E ele disse assim que os postos de saúde hoje ainda são vazios para vacinas básicas. O povo ficou desacreditado em vacina. A que o senhor atribui isso? Bom, quando a gente começou a ver o que estava acontecendo, né? Começou na China, a gente achou que não ia chegar aqui, né? Normalmente, eu já tinha enfrentado no hospital municipal a gripe suína, a gripe aviária e a grande surto de dengue. Então, já tinha labutado um pouco nisso aí, né? Aí ficou na China e tal, eu falei, acho que não vai crescer. E aí veio para a Europa, né? E quando chegou na Itália, aí nós sentamos
O secretário Jorge Zenha era diretor da Secretaria de Saúde, junto comigo. Sentamos para conversar, falou, olha, o negócio está vindo e vai chegar no Brasil. Vamos nos preparar, criar um comitê e tal, para a gente começar a ver o que está acontecendo e nos preparar para não ser pego de surpresa. Então, logo em novembro de 2019, nós startamos compra de respirador, porque era o problema da época, né? Falta de respirador, estão morrendo por falta de respirador. Compramos cama, compramos suporte de soro, poltrona, fizemos uma compra gigantesca, com o apoio do Felício, lógico, e já deixando reservado, e ainda não tinha decretado nada ainda. Então foi uma coisa que a gente... Preventivo, né? Pensamos rapidamente, né, na solução e tínhamos recurso para investir nisso. Mais ou menos em janeiro, um grande amigo, um servidor já aposentado, o Alberto Queiroz, ele morava em São Francisco Xavier e ele fala 5 idiomas, escreve livro, traduz livro. Ele me ligou e falou assim, Danilo, eu não sei o que vai dar nisso, mas eu acho que coisa boa não vai dar. O que você quer que eu faça para te ajudar, porque você vai ter trabalho. Isso em janeiro de 2020. Eu falei, faz o seguinte, eu não vou ter tempo para estudar. Dei uns 5 nomes de revista que tinham aberto a assinatura para não pagadores, né? Traduz e resume todas essas revistas, tudo que falar de Covid você me manda. Resumido, porque eu não vou conseguir ler tudo também. Claro. Esse cara começou a mandar mensagens, traduzindo tudo que era revista. De revista ele foi para jornal, de jornal... Isso foi se assustando. Dava mais ou menos 200 mensagens no WhatsApp. Sim, mas era informativo. Só informação. Então, eu estava por cima da carne seca a todo momento. Ele era sua IA. IA. É verdade, doutor. Incrível, assim. A gente... Depois o Felício entrou, o Anderson entrou, e a gente ia discutindo dentro desse grupo as questões científicas da Covid, novidades e tudo mais. Então, eu sempre estava na vanguarda acadêmica do mundo. Publicou na Rússia, ele traduzia e mandava para mim. Então, foi uma fonte de informação que eu não gastava tempo com isso, né? Tinha tempo para administrar. Sim. Então, isso foi uma coisa muito grande. E depois, conversando com o nosso pessoal do comitê, né? O Zenha estava junto, a Margarete, que era adjunta, a gente entendeu o seguinte, e já estava começando aquela briga do Bolsonaro com Dória, né? Aquelas discussões e tal. Ainda os resistentes, né? Dizendo que era uma arma biológica. Ia virar jacaré. Ia te espionar. Tudo aquilo. Nós tomamos a seguinte medida. Eu falei, olha, se vai sair alguma informação, vai sair daqui. Eu vou ocupar todos os espaços que tiver na mídia para que ninguém lance informação contrária. Isso aí. Então, falei para o assessor, o Ney, que qualquer entrevista pode marcar que eu vou dar. Então, realmente, a minha agenda basicamente era dar entrevista. Aí tinha um comitê à tarde e à noite mais entrevista. Então, era de manhã, na hora do almoço e à noite. Entrevista, entrevista, entrevista. Paralelo a isso, o IPLAN funcionava muito bem. Tinha um garoto lá que era genial, chamava Cláudio Generoso. Ele hackeou todos os sites de notificação de doença infecciosa. O Sinan, Cisgripe, são 4 sites do Ministério da Saúde, onde todo hospital, toda unidade de saúde tem que lançar os casos suspeitos ou positivos. Ele hackeou, 5 horas da manhã, rodava o robozinho. Eu tinha os dados de São José, do estado de São Paulo e do Brasil. Então, às 6h30, quando eu dava a primeira entrevista, eu tinha dados que o Dória não tinha. Ai, que maravilha. Então, a gente estava com tudo na mão. Então, eu tinha informação. Isso aqui é primeira mão, não é, Danilo? Ninguém sabe essas coisas, sabe? Não. Ó, furo de reportagem aqui. Só não pode falar que hackeou, que senão o Cláudio Júnior vai ser preso. Ele conseguiu os dados. Conseguiu os dados. Pronto. Então, eu tinha informação acadêmica, né, de imediato. Eu tinha os dados epidemiológicos e tinha a imprensa do meu lado. Como eu abri a porta para eles
Se eu mandava abrir, abria. Se eu mandava fechar, eles fechavam. Assim, conseguimos construir uma confiança e a coisa que foi talvez a mais importante, o alinhamento com o prefeito. Verdade. Então o prefeito não falava nada sem conversar comigo, eu não falava nada sem conversar com ele. Criamos níveis de atendimento. Então, o primeiro nível era eu e o prefeito. O segundo nível entrava o Maganha, o diretor do Hospital Municipal. No terceiro nível eram os meus diretores. E depois a gente capilarizava, né? Então, a cada criticidade, dependendo da criticidade da notícia, do evento, do problema, era um desses níveis que a gente abordava. Nesse grupo, eu, o Felício e o Maganha, a gente criou uma intimidade tão grande que a gente sabia quando o colega estava deprimido. Daí a gente falava só com o outro, não falava com aquele que não estava bem. E sempre tinha um instável. Claro, todo mundo estava com medo, né? Porque é uma coisa ninguém. Eu morri de medo. O senhor pegou Covid falando nisso? Lamentável. Peguei depois de velho, depois de ter acabado a pandemia. Graças a Deus, coisa leve, já tinha sido vacinado. Então, foi uma organização assim, totalmente empírica. Foi acontecendo, e a gente se organizou, que a gente teve um resultado muito bacana. Mas... Parabéns, porque, olha, São José nunca faltou leito. O prefeito sempre ia falar com a gente, alertar a população, acalmar a população, porque o nosso estúdio era no shopping centro. A gente entrava lá, dava tristeza de ver aquele shopping fechado, aquele vazio. Eu não sei como é que a gente aguentou quase 3 anos daquilo. Não, doutor? Isso. Dava um negócio ruim, você vê tudo fechado, aquele vazio, e a gente continuou fazendo distanciamento. O prefeito ia lá de luva, estou falando luva, então ele deu um exemplo à população. Parabéns aqui para o Felício, porque ele foi super parceiro. Eu lembro que em janeiro de 21, quando teve uma instabilidade na pesquisa de opinião do Dória, o Dória resolveu abrir tudo. Janeiro, fevereiro. Aí saiu a notícia, eu liguei para o Felício. Felício, não dá para abrir. Porque a gente sempre estava 30 leitos na frente da pandemia. Eu sempre tinha 30 leitos vazios. Quando o Dória falou, vai abrir, e eu não tinha os 30 ainda, eu falei, Felício, não dá para abrir. Ele falou, você está louco? O Dória está abrindo e você não vai abrir? Foi umas 2 horas de discussão. Aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, chama todos os diretores de hospital para uma coletiva de imprensa, para que a gente tenha o respaldo de todo mundo, não seja uma loucura do Felício. Eu falei, Felício, eu dou a notícia, eu não sou candidato a nada, eu dou a notícia, você não precisa vir. Ele falou, até aqui a gente veio junto, vamos continuar junto. Que bacana. E aí fizemos uma coletiva, todos os diretores aprovaram fechar tudo, e aí a imprensa aplaudiu até a decisão. Você se emociona em falar. Mas é mesmo. Bacana. Eu não sabia que o senhor era o secretário de saúde, não, então quero parabenizá-lo aqui, porque a nós, pelo bem de São José, a gente sempre exaltava São José, a gente via outras cidades, o presidente dizendo que não sei o quê, morrendo gente. E aqui a gente teve o mínimo possível, o que não deu para evitar realmente. Né? Na esfera federal faltou esse alinhamento, né? Faltou. Exatamente. Na esfera federal não briga, troca ministro. Alinhamento, cumplicidade, né? Respeito, responsabilidade. Isso é difícil ver mesmo. Né? O que vocês construíram ali, olha, e a população que saiu ganhando, né? Ainda bem. Realmente, São José passou de uma maneira traumática ali, como tudo foi. Mas a gente não ouvia falar, né, de falta de leito, todo dia ali dando cara a tapa. Isso é muito importante. E informando a população, né? Porque quando você informa a população, você vem e fala o real que está acontecendo, a população confia no poder público. Né? Mas quando fica falando coisas, escondendo coisas, como os ministros que teve lá, aquele Pazuello da vida, não sabiam o que era. Então, assim, o Brasil ficou jogado para as traças, né? Ainda bem que a gente morava em São José dos Campos, né? Ainda bem. E uma outra questão que a gente combinou, também tinha um outro canal de comunicação que era com os servidores. Então a gente gravava com a equipe da Urban e isso rodava entre as redes dos servidores para eles se sentirem apoiados. Né? Quando eu comprava máscara, luva, para eles saberem que a gente estava
protegendo todos eles. Afastamos todo mundo com mais de 60 anos, todos saíram, foram trabalhar de home office, suspendi as férias de todo mundo, então ficaram 3 anos sem tirar férias, mas para proteger quem estava na linha de frente. E se vocês forem ver nas entrevistas que eu dava, no final da entrevista, era sempre alguma coisa positiva. Olha, estamos construindo mais leito, estou comprando um respirador, chegou a medicação. Sempre deixar um pouco de esperança naquele ambiente extremamente hostil. Tá? Isso que eu encontrei depois na rua, as pessoas falando, a gente está sentindo falta da gotinha de esperança que você nos dava. Né? Mas quando chegou a vacina, eu me senti, falar, agora a minha missão foi cumprida, eu vou ser avô de verdade agora. O senhor ainda pode confirmar que ainda a Covid está por aí? Ainda tem. Tem, né? Mas com uma gravidade muito mais baixa. Porque todo mundo vacinado, todo mundo, né? Ela é mutante, o vírus é mutante, mas eu acho que agora, né? Nós estamos protegidos. Tomara. E tem ciclos, né? Hoje tem dengue ainda, né? Influenza, tem os ciclos. Tomamos um susto da dengue em 24, né? A doença viral ele transmite muito fácil, né? E aí a chance de uma mutação e espalhar tanto é muito grande, né? O que marcou negativamente nesse período, Aníbal? Houve alguma coisa que falou, puxa, isso saiu errado? Acho que o que mais doía era, primeiro, não saber quando que ia acabar, né? Que eu participei da primeira vez do Pinheirinho. Foram 7 dias de guerrilha, né? Eu vendo bomba estourar no meu pé, bala de borracha passar zunindo, experimentei o gás lacrimogêneo. Meu Deus do céu. É horrível. Mas foram 7 dias. Eu falava isso, né? Tinha começo, meio e fim. Vai ser 7 dias, não vai passar disso. E passou muito mais do que isso. Então a gente não tinha a ideia de quando que isso ia acabar. Então isso era uma angústia bastante grande. A outra angústia é que no começo a gente tinha que entubar precocemente, pôr no respirador. Passou 6 meses, não entuba mais ninguém. Eu falei, mas eu entubei todo mundo ali. Então essa incerteza, né, do que estão fazendo, se está correto ou se não está. Porque vocês foram aprendendo também com o dia a dia, isso, né? E a sorte que a gente via o que a China estava fazendo, o que a Alemanha, a Itália, o que eles estavam fazendo. E aí aparecia, por exemplo, eu lembro do Reino Unido. O Reino Unido não vai isolar ninguém. O Reino Unido e a Suécia. E começaram com um resultado bom. Eu falei, meu Deus, vamos parar tudo que a gente está fazendo. O pessoal testou tudo. Né? Depois avacalhou tudo, fecha tudo. Com um país rico, né? O país que colocava dinheiro em cima de dinheiro, dando salário para quem ficava em casa. E o nosso não tinha isso, né? Se a gente não produzisse, ia faltar Engraçado o básico. Que na época o Trump era presidente, ele foi negacionista primeiro, mas depois ele investiu na vacina e reverteu, né? Deu uma virada. Deu uma virada, Então, essa incerteza de cuidar de alguma coisa doía, né? Até que ponto a gente está certo fazendo isso? Essa era uma coisa que doía na gente. Até porque vocês estavam muito protocolares, né? Então, assim, eu entendo o que você fala. A gente, como médico, eu entendo. Você coloca esse entubar que ele falou, é o respirador. Coloca um paciente num respirador artificial. Porque o entubar é o último caso? Ou o primeiro caso? Chegou lá, você falou, vou entubar. Então, mudou 3 no vezes início era rápido. Depois não era mais. É impressionante. Ninguém sabia muito bem lidar com aquilo, era um vírus novo. Então, cada hora vinha uma diretriz diferente, né? Aí um país fazia de um jeito, outro fazia de outro. Exato. E a gente ali na lida, no dia a dia. Evandro, uma curiosidade. Pronar, né? Deita o paciente de bruços. Depois não é mais. Vocês tinham paciente lá, claro, sempre funcionou. Chegou alguém com Covid lá, ou alguém lá dentro, alguém foi visitar, contaminou. Como é que foi lá para vocês? Muitos casos. E na nossa especialidade a gente não pode parar o tratamento, né? A gente trata pacientes com leucemia, com linfoma. Então, a gente trocava o pneu com o carro andando, porque você tinha que continuar o tratamento, são doenças letais se você não trata, e ao mesmo tempo conviver com essa loucura que foi a pandemia.
Então, eu não fiquei nem um dia em lockdown. Nós trabalhamos, né, Fernando? O tempo todo. A gente não ficou em casa. Não houve tédio pra gente. Mas teve problema de alguém com Covid lá, fazendo tratamento? Casos. Teve. Nossa, que complicação. Nossa, Deus olha, nós não pegamos. Né? Nada grave, pelo menos. Agora, transplante a gente continuou. Fazia um protocolo todo, como a Sociedade de Hematologia exigia. Ficava checando durante as fases do transplante se tinha vírus, se não tinha. Se tivesse o vírus, parava o processo. Se tivesse já coletado a célula-tronco, testava depois na célula se tinha marcação de viral, né? E assim, também, Danilo, cada hora saía uma diretriz. Bom, agora não é mais para fazer nada, agora pode ir, agora não pode. Foi difícil. Olha. Ai, credo, não gosto nem de lembrar nesses 3 anos, meu Deus. Eu acho que tem um mundo antes e depois da pandemia, não tem como. Né? Uma das perguntas que a gente ia fazer para o Danilo era qual foi o maior desafio que você teve? Acho que foi esse, talvez, não? Foi a pandemia, né? Durante seu cargo? Sim, acho que a incerteza era um problema, né? E mesmo na incerteza eu tinha que transmitir certeza, né? Para a televisão, para a rádio, para a internet, eu falava com convicção para dar segurança para a população. E esse é o papel do poder público, Essa situação é bem distante do que é a nossa prática diária na medicina. Mas tiveram algumas situações assim. Quando começou o comitê, a gente pensou o seguinte: a gente tem 2 hospitais públicos puros, né? O Hospital da Vila Industrial e o Hospital de Clínica Sul. A sugestão inicial do comitê era levar todo paciente de Covid para o Clínica Sul. Seriam 45 leitos lá no Clínica Sul, 49 leitos. Só que a diretora desse hospital era minha esposa na época. Ela é médica também? Então, legal. A diretora do centro de Covid ia ser a minha esposa. E eu ia colocar em risco a minha esposa, né? Eu não, né? Graças a Deus foi o comitê. E eu falei, caramba, né? Que exposição que vai ter, porque tinha os meus filhos em casa, a minha sogra veio para cá, que estava sozinha em Itajubá, mas ossos do ofício. Aí o Maganha, do Hospital Municipal, e o Zenha falaram assim: doutor, eu acho que o Clínica Sul vai ficar pequeno para essa Covid. Aí começamos a analisar, tal, pegando em números de casos, número de habitantes, número de casos. Falei, do jeito que está a Itália, que sempre foi a pior referência que eu tive. Acho melhor a gente remodelar. Daí o Maganha fez um plano de crescimento dentro do Hospital Municipal. Né? Eu me lembro. Então esse foi um momento difícil quando eu assinei o documento de que lá ia ser o centro do Covid. Mas daí acabou depois o comitê optando pelo Hospital Municipal. E os 2 outros momentos complicadíssimos assim de tomada de decisão e comunicar à população. O primeiro foi proibir velório. Nossa, que tristeza. É verdade. E o segundo, fechar as igrejas. Então, assim, se tinha alguma coisa, né, de humano nessa história, de adoecer e você se despedir, Claro. eu interrompo Cortou isso. também isso. E aí, quando você está no desespero, você procura o sagrado, né, alguma coisa assim, Claro. eu vou lá e Corto isso também. fecho a igreja. Então, foi muito difícil conversar com os bispos, pastores, fizemos várias reuniões explicando a situação. E, graças a Deus, tivemos um apoio fantástico, mas você vê o padre, o pastor ir lá e fechar a porta e comunicar. Eu sou católico, né? Sou bem praticante e tomar essa medida não foi mole, não. E concordo que é o que você falou, né? É o momento que você mais vai Mais procurar precisa. algo além, aí vamos dizer, das Que não está forças palpável, humanas. mas Isso. que pode te Você tem apoiar que- ali. Né? Puxa vida. Momento eu tinha difícil. pensado nisso também. Impopular, porém não necessário. tinha o que fazer, né? Era fundamental. E engraçado porque houve muito afastamento, mas também teve muita gente que se aproximou bastante, que aí você foi obrigado a ficar dentro de casa com seus familiares, né? Então, foi ambíguo isso, né?
Maluco, né? Maluco, você se afastou de muitas pessoas, que aí você não podia ter amigos, não podia, não sei o que, você distanciou, mas você se aproximou de algumas pessoas, que eram aquelas que estavam dentro de casa com você. Teve muito divórcio? Teve. Mas teve muito casamento também, o namorado ia morar com a namorada. Muita gente engravidou. Então, vou morar junto, porque eu quero ver, então assim, teve de tudo, né? Verdade. Exatamente. Mas foi terrível. Mas, Danilo, aí passou, virou a história, direção técnica da Santa Casa. De onde veio isso? Como é que foi essa história, esse desafio novo? Já tinha, né? O Felício tinha ganho a reeleição. Eu já tinha falado para ele que eu não continuaria. Acho que desligou o microfone. É dele que desligou? Oi? Pode ir? Então tá. E a minha esposa, a Yara, falou para mim, mandou um vídeo do ultrassom do meu neto, né? Na barriga da Nora. Uhum. E comentou assim, é essa vida que você quer ter quando nascer o neto? Aí deu uma pesada, né? Você deu uma pesada boa, hein, Danilo? Aí eu pensei bastante, conversei com alguns amigos mais próximos, né? E falei, eu vou terminar esse mandato, e começou a vacinar, eu me desligo. Aí toda vez que eu encontrava o doutor Ivan lá, provedor da Santa Casa, ele brincava assim, esse vai ser meu diretor, esse vai ser meu diretor, eu achando que era gozação, esse vai ser meu diretor. Aí quando eu tomei essa decisão, eu fui conversar com ele. Ele falou, você está falando sério o negócio do diretor? Ele falou, tô. Vamos conversar, quando que você vem e tal. Nos acertamos. Um desafio diferente, né? Um hospital grande, privado, né? Com convênio. Até então eu trabalhava mais com o SUS, apesar da Santa Casa ter bastante SUS. Sim, também. Mas é uma outra lógica a questão do convênio, né? Aí o Ivan é padrinho de casamento do Felício. Os dois se falaram, prorrogaram um pouco mais para que eu ficasse mais um pouco. Quando aí chegou a vacina, né? E foi outra emoção fantástica, né? Porque na pandemia eu vivia de pequenas vitórias, assim, né? Era uma coisa, desgraça para todo lado. Eu consegui 2 respiradores. Comemorava, a gente festejava. Tá. Caiu o número de mortes nessa semana. Comemorava, caiu. Então, eram pequenas vitórias que a gente ia tendo, porque não tinha a ideia de quando que isso ia acabar, né? Até que eu assisti um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial. E mostrou um ataque que o Reino Unido fez contra Berlim. Se não me engano, foram 59 noites jogando bomba em Berlim. O que eu estava vivendo era fichinha. Imagine, toda noite você vai dormir e está caindo bomba na sua cabeça. 59 dias, 2 meses. Eu falei assim, nossa, minha vida não é tão ruim assim, podia ser pior, né? Então eram pequenas vitórias que a gente comemorava, e esses grupos que se comemoravam bastante. E você ficava se comparando com outras coisas piores para seguir, né? Uma aliviada. Para dar uma aliviada. Então daí Aguenta. resolvi ir para Santa Casa dia 15 de fevereiro de 2021. E aí é outra novidade, não tem a gravidade toda que a gente tem. Conhecer os colegas, né, que era um corpo clínico um pouco mais fechado. Os dois eu já conhecia, já de longa data. Trabalhamos juntos. Mas muitos outros colegas que eu não conhecia, a estrutura, o convênio. Aí foi uma experiência, né, uma nova experiência aí para mim. Muda completamente. Não. E eu lembro, Danilo, uma vez a gente estava na sua sala conversando, você me mostrou um gráfico que eu acho que é o que mais hoje nos impressiona, né? A gente está falando agora há pouco aqui de custos, né? O custo de procedimentos, como está subindo. Pouco impacto, lembra desse gráfico? Um impacto menor efetivamente em mortalidade, mas que são procedimentos, a gente vive isso, né, Evandro, que você não pode muitas vezes negar, que você sabe que também não tem um aspecto
uma melhora tão grande em sobrevida, mas está aí. Hoje os pacientes têm acesso a muita informação, você também fica pressionado. É aquela história, Danilo, que a gente viu lá, o custo em relação ao benefício mesmo, né? Como que você tem lidado com isso? Como é que é a vida em cima desses conceitos aí? Esse gráfico eu copiei de um diapositivo no congresso da ANAP, Agência Nacional de Hospitais, Associação Nacional de Hospitais Privados, né? Que o número de mortes no país continua o mesmo, né? Só que o custo para tratar vem subindo exponencialmente. Então, você está gastando muito mais e você não muda a mortalidade. Esse desfecho, Ou seja, isso não tem fim, né? Uma coisa, e chega num ponto que isso chega a ser inalcançável, né? Então, essa organização do sistema privado, aí, né? Do sistema complementar de saúde, é um problema que está muito mal resolvido, né? Eu vi um presidente da ANS falando que assim, a pessoa que paga o convênio está descontente, o convênio está descontente com o que paga para o hospital e o hospital está descontente com a fonte pagadora. Ou seja, os três entes, paciente, operador e hospital, estão no mesmo sistema e os três estão descontentes. Então, a tendência disso é um colapso. É um colapso. E como é que resolve isso? Então, é muito difícil pelo modelo que é adotado, né? O principal, na minha opinião, é o modelo de pagar por serviço. Ou seja, eu recebo pelo que eu faço. Então, quanto eu mais fizer, mais eu recebo. Então eu faço, opero. Tem meta, opero. É isso? Não é meta, mas como eu pago para fazer procedimento, principalmente, que é o que mais traz o resultado, eu sou estimulado a produzir mais. O que se discute em níveis mais altos aí, e alguns países já estão praticando isso, é o pagamento por valor. Então, um grupo de profissionais de saúde tomam conta de um grupo de pessoas, de pacientes. Tá. E eles são responsáveis pela saúde desses pacientes. Então, quando esse paciente adoece, quem arca de uma maneira não direta, né, de uma maneira indireta, quem arca com o tratamento desse paciente são esses profissionais de saúde. Portugal está começando, não, já faz uns 7 anos que eles estão fazendo um trabalho nesse sentido. Então, os médicos são CNPJ? Eles são prestadores de serviço? Eles não são mais contratados, concursados para os hospitais, nada? Os concursados mais na rede pública. Tá. Mas cada vez menos tem concurso. A grande maioria são pessoas jurídicas mesmo trabalhando. Tá. Nós falamos sobre isso da outra vez, lembra? Sim. Mas é o modelo, né? É a realidade de hoje e do futuro, eu acho, né? Então, estão falando disso, de ampliar a pejotização por conta da escala 6/1, tem uma tendência aí. Então, o que Portugal fez? Pegou quanto que gasta com cada grupo de pacientes e nas unidades de saúde dele. Então, deu um orçamento para cada unidade de saúde, para fazer a prevenção da doença, tratar lá dentro da unidade básica. E quando um paciente dessa unidade básica interna num hospital para fazer uma prótese de joelho, uma prótese de quadril, ou qualquer outra internação, quem paga a internação nesse hospital é aquela unidade de saúde. Então ele passa a receber por tratar o paciente, por levar saúde ao paciente, e não por fazer procedimento. Entendi. Só que é um processo, né? É um sistema tão complexo que envolve a fábrica, distribuidor, os hospitais, as operadoras, os profissionais. Um movimento que a última vez que eu ouvi falar são 5 trilhões de dólares por ano que circula na saúde. É muito dinheiro. Para você desarranjar tudo isso e começar do zero, um outro modelo, é muito complicado. Ô, doutor, nós estamos caminhando para o final, que passa tão rápido.
E o diretor já me Ou eu avisou. falo demais. né? Não, o senhor é o convidado, o senhor vai ter que contar Pelo mesmo. contrário, Né? Dario, Não estamos ficar só excelente. ouvindo, né? Nós vamos ganhar mais 5 minutos do E Herbert o aí, Herbert me Vera. avisou que tem uma programação que entra ao vivo, mas eu queria fazer uma pergunta aqui importante, que foi sugestão do Dr. Calera. A Santa Casa tem um papel histórico e essencial para a região. Quais são hoje os maiores desafios para manter um hospital filantrópico funcionando com a qualidade e especialidade atendendo SUS? A Santa Casa consegue algumas coisas que poucas Santas Casas conseguem no Brasil. Primeiro, ela é um hospital superavitário, então ela consegue ter dinheiro em caixa para fazer os investimentos necessários. Isso é administração rígida, então cada centavo importa, cada pedacinho da Santa Casa tem que ser, pelo menos ficar no 0 a 0, então cada setor tem o centro de custo e o administrador exige que aquele setor fique no mínimo 0 a 0, mas o ideal é que traga uma contribuição para que a gente possa investir em alguma coisa. Recentemente compraram 2 prédios do lado da Santa Casa, É verdade. que vão derrubar e construir. Já estamos estudando um projeto para construir um hospital com mais 200 leitos. Então nós vamos chegar a quase 500 leitos dentro da Santa Casa. Isso através de gestão. Então, aproveitar o contrato. O SUS recentemente, né, o Sistema Único de Saúde, ampliou o nosso teto financeiro, então a gente usa todo o teto. E o que acaba pagando a conta é o convênio. Então, o convênio que interna lá, paga a conta dele e sobra dinheiro para pagar a conta do SUS. Olha, Porque mesmo com a SUS Paulista, que ajudou muito, é o convênio que sustenta o resto do hospital. que bom. E com isso a gente vem crescendo aí desde muito tempo, né? O São senhor 127 anos vão fazer esse ano. O senhor diria hoje, então, que a Santa Casa tem um atendimento de excelência? Tem. Eu já... Hoje a gente faz os transplantes de medula. Estão querendo ampliar agora. Que bom. A gente fica feliz com essa Fazemos. notícia. Estão querendo, não? Vamos ampliar. Doutor Evandro, o senhor falou muito pouco. Pode fazer a sua última pergunta, que a gente já vai encaminhar para o encerramento. Depois do Dr. Nós Calera. temos só, Vera, só transplante de fígado, Fígado, rim e medula. Transplante. Cirurgia cardíaca, cirurgia oncológica, Não, cirurgias assim de altíssima complexidade. É realmente. Isso dá uma felicidade para a gente ter uma notícia dessa. em nossa cidade. Nossa região. cidade, E é posso verdade. Vera, o relacionamento ali com os médicos é sempre muito às claras. Olha, é isso que queremos, os objetivos, os vetores caminham no mesmo sentido. É um hospital, assim, Danilo, muito interessante, né, de se trabalhar, de desenvolver projetos, né, Evandro? Sim, Realmente. é uma gestão muito presente, contínua, né? Intensa. O que eu queria O saber. diretor é bonzinho. Diretor é uma Quem pessoa- será que é o diretor, não? Eu gostaria de conhecê-lo. Posso falar, Vera, a vantagem do Danilão é assim. Tá errado, ele chama, isso aqui não tá bom, tá, gente? Pronto, é isso. Trabalhamos não é, Daniel? juntos há Franqueza, tanto não tem tempo. muito. Não tá bom, pronto, Mas avisa. o que eu ia Isso é falar, legal. trabalhamos juntos há muito tempo e essa sempre foi uma característica do Dr. Danilo, né? Conversa reta, direta. Quando a gente tem um problema, a gente procura, ele nos recebe sempre e vice-versa. Quando ele tem um problema, ele chama, vamos conversar, vamos resolver juntos. Isso é muito bom você ter alguém na gestão com essa porta aberta para a gente conversar, né? Bilateral. Isso serve para a vida, ainda mais na questão de saúde, que tem que ter uma troca de informação, né? Aí que é essencial. Eu fico muito tranquilo quando, às vezes, o Danilo me liga de sábado à tarde. Eu vejo. 8h30 da Ele noite. está querendo dizer o contrário, Aquilo doutor me dá Danilo, uma o senhor sabe. tranquilidade. O Danilo deve estar querendo falar comigo, se eu estou bem, né? Chamar para tomar um vinho. Né? Tomar uma cerveja, jogar a conversa fora, não é uma coisa séria, né? Mas se tivermos um tempo, eu queria fazer uma pergunta final. Pode fazer. Com toda essa experiência que você acumula na gestão pública, privada, o que você poderia falar para os médicos jovens que estão entrando no mercado agora? Os pacientes têm acesso à inteligência artificial, o médico jovem também se reporta muito a isso. Como exercer a medicina? Que recado que você deixaria para essa nova geração de médicos? Como trabalhar com a inteligência artificial? O paciente vem com a conduta na mão, no celular, o médico digita, tira a dúvida na frente. Como fazer isso funcionar? Porque do jeito que está hoje,
não deve ser o jeito correto. Né? É verdade. Eu vi uma palestra há um tempo atrás do professor José Luiz Gomes do Amaral, que foi o presidente da Associação Médica Mundial. E ele falou que na época não tinha tanto IA ainda, era mais o robô que estava vindo para substituir. Ele falou, ó, logo, logo o robô vai fazer boa parte do que a gente faz. Mas tem uma coisa que o robô não vai ter nunca, que é a humanidade, que é o calor, né? As pessoas têm que entender que a medicina é um sacerdócio. Né? Não um sacerdócio por ser gratuito, não é isso. Mas é uma doação. Né? Quantas vezes a gente passou o Natal no hospital, aniversário dos filhos no hospital, por algum motivo, algum paciente que precisou da gente. E se quem está entrando, esse médico jovem que está entrando, não está disposto a abrir mão de conforto, de férias, de feriado, ele não vai ser um bom médico. É doação, é um sacerdócio, que se não fizer desse jeito, vai ser youtuber, influencer, porque o médico, como a gente conhece o nosso juramento, ele não vai conseguir exercer a medicina e, diferente da IA, que pode até acertar mais do que ele, às vezes o paciente o que quer é um ombro amigo para abrir isso o coração. A IA né? A IA não dá. Então, acho que isso que esses jovens têm que pensar, que é mais calor e menos tecnocracia. Eu quero agradecer ao senhor, prazer em conhecê-lo pessoalmente. Realmente, eu vou repetir, sempre eu falo isso, os médicos que o doutor Calera, o doutor Evandro traz aqui, são tudo top. É da mesma régua que vocês, que a régua de vocês é lá em cima, humanistas, então assim é difícil médico hoje. Vou deixar para o doutor Calera encerrar. Muito obrigado, tá? Bem-vindo sempre. Muito obrigado. Danilo, de novo, muito obrigado pela presença, por tudo que você representa, pela sua competência, tudo que você fez aí. Foram assim, modelos exemplares, né, de ação, de atuação na pandemia. É um orgulho aí poder trabalhar e dividir com você o dia a dia de Labuta. Né? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade e, como eu falei, além de colegas, são bons amigos, fizemos MBA junto, aprendemos um pouco de gestão, pessoas de alta estirpe, a senhora tem toda a razão. É um prazer mesmo e gostei muito do ambiente aqui. Dá para voltar mais vezes. Falar de futebol, falar de... Vamos chamar. Vamos lá. Rende mais conversa. É um bate-papo, por isso que é descontraído. Pode despedir também, doutor. Não, eu queria também agradecer a presença do doutor Danilo aqui, é um colega de longa data. Fizemos um MBA junto ali. E foi ali que a gente teve um contato no dia a dia. Você começa a vê-lo como gestor, já era secretário de saúde na época, né? Isso. E fiquei muito contente de poder participar dessa conversa hoje aqui. A gente trabalha no dia a dia, mas é outra coisa, né, em frente às câmeras. Assim. Eu quero agradecer nossos seguidores, nosso público. Quem não conseguiu assistir agora, vai clicar no link do nosso story, vai cair na página, ou vai assistir no TikTok, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Curte, comente, compartilhe. Quem faz a pauta aqui são vocês. Até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.